Antes de começar, só para vocês prestarem atenção, que é depois do almoço, eu vou fazer 2 provas durante a palestra. No meio vai ter uma questão, ela vai valer para a nota das matérias, do pós-doc de vocês. No final vai ter mais uma questão, o último slide, que aí é um ponto, um bônus adicional na nota de vocês. Então, sugiro vocês prestarem atenção, porque eu vou ver quem acerta ou não e vou passar o nome para frente. Vamos lá, FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, tem que ter pesquisa do Estado de São Paulo. Foi idealizada em 47, autorizada em 60, em 62 que começou a funcionar, em 89 teve uma alteração e a partir daí ela recebe uma percentagem do PIB do Estado de São Paulo para pesquisa. Número de solicitantes que tem crescido bastante, nós estamos aí na faixa de 10 mil solicitações, até mais esse ano. Você vê que mais ou menos de 100% das solicitações, um pouquinho mais de 50% delas são aprovadas ou na primeira vez, né, no primeiro ciclo, ou quando são ressubmetidos com correções assim por diante. Receitas e despesas, esqueçam que tem 3 cursos aqui, é mais ou menos 1 para 1, mas obviamente a gente gasta, né, consegue ceder por ano em bolsas, projetos, apoios, etc., mais ou menos o valor que a gente recebe do Estado, que foi em 2015 da ordem de mais de R$1 bilhão. Né? O PIP e o PIT tem mais ou menos 100, 120 milhões de reais disponíveis anualmente. Em termos de orçamento, né, 51% vai o que é chamado, né, de APA, né? 51% do APA, o PAP, que é o que nos interessa, que tem PIP, PIP, etc., eu falei 10, são mais ou menos 10 a 15%, e tem N outras atividades. Então, lá em cima tem né, a divisão por apoio a recursos humanos, a própria pesquisa acadêmica, que é o APA, e depois pesquisa com vistas a aplicações, que aí são esses 15%. Em termos de disciplinas, aí já é um dado de 2011, vocês veem que o maior número na área de saúde, depois biologia, engenharia, humanidades e assim por diante. Então, a maioria das áreas, dos segmentos são atendidos. Isso aí vale tanto para a área de ciência básica, como também para os temas em inovação tecnológica. Os processos que nós recebemos, embora seja um PIP de inovação tecnológica, aparece, né? É um PIP da área de saúde, é um PIP da área de agronomia, assim por diante. Em termos gerais, fora PIP e PIT, nós temos os CEPIDs, 2 centros de engenharia, o programa Biota, acho que muitos conhecem, o programa de mudanças climáticas globais, o BioEM, né, e outros 2 aqui, e tem mais 1 ou 2 sendo trabalhados. Agora nós estamos trabalhando no programa de Indústria 4.0, que vai ser lançado em breve. Então, a FAPESP sempre tem programas também transversais, estruturais, além dos programas. Tem uma série de cooperações internacionais, que eu não vou citar aqui, né, onde nós temos praticamente também PITs e PIPs, principalmente PITs, né, de grandes empresas, com universidades lá e aqui, em nível internacional. Em termos da importância da FAPESP no Estado, aqui embora são números, né, antigos, 95 tudo bem, mas 2011 poderia ser mais atual, mas já melhorou, entre aspas, não sei se melhorou ou não, mas a FAPESP hoje ela é responsável por mais ou menos 50% do apoio, né, à pesquisa no Estado de São Paulo. Né? Você vê que na época era 25%, FINEP, CAPES e CNPq tinham parcelas muito mais fortes, né? Com a redução e também com contingenciamento, etc., esses outros agentes deixaram de ter um peso tão grande como no passado. Em termos de gastos em pesquisa e desenvolvimento, né, no Estado de São Paulo é uma configuração interessante, que nível Brasil, você deve ter ouvido falar, né, se gasta em P&D alguma coisa com 1,2%, né, do PIB de São Paulo, do Brasil, mas especificamente no Estado de São Paulo temos 1,6%. Então, de alguma forma, graças à FAPESP e a outros, a própria economia paulista, etc., a gente tem uma evolução, vocês podem ver, 53% em 10 anos, muito maior do que o resto dos estados, né?
e vocês podem ver aqui que a fonte, né, o que vem de investimento da P&D, que é das próprias empresas ou de outros entes industriais, é da ordem de 60%, e o restante está nessa relação de 2/3, 1/3 entre o que vem de verbas federais, né, a empresa paulista pegando o FINEP, por exemplo, e federais 37% e estaduais 63%. Aí é FAPESP e assim por diante. Então, temos no estado de São Paulo uma vantagem muito grande em relação a outros estados. Em termos de estados, continuando nessa linha, vocês podem ver que o suporte, né, estadual para P&D, ele novamente aqui tem uma vantagem enorme, né, do estado de São Paulo. Vocês podem ver que é fator 10 em relação, acho que caiu aqui a comunicação. Oi? Caiu? Deixa eu pegar Opa, é o fator 10 em relação ao segundo, depois o Paraná, o terceiro. O Paraná tem um trabalho muito forte em inovação já há uns 7 anos, tem um Senai muito forte, é um centro de inovação no Paraná, ele deu essa virada alguns anos atrás. Então nós temos aí o estado de São Paulo novamente com uma característica muito positiva em relação aos outros estados, né, em termos do suporte para a P&D do estado. Em termos de dispêndio total de pesquisa e desenvolvimento em relação ao total do PIB, novamente, se você for olhar o Brasil, né, ele está naquela conhecida faixa aí de 1,1 alguma coisa por cento, enquanto São Paulo está em 1,6, alguma coisa assim. Então, o próprio estado de São Paulo, comparado com outros países, em termos de relação do P&D, né, investimentos em relação ao PIB, é mais alto. Mesma coisa de pesquisadores por milhão de habitantes, né? Você vê que São Paulo está na faixa de mais de 1.000, claro que outros países têm valores muito mais altos, mas o próprio Brasil está muito mais perto dos 600, 700 do que os 1.000 e pouco do estado de São Paulo. Bom, agora é bom prestar atenção que logo vem a prova, aqui uns 3, 4 slides, pesquisa em desenvolvimento experimental. Aqui eu vou ler, quer dizer, compreende um trabalho criativo realizado em base sistemática, com o objetivo de ampliar o estoque de conhecimento. Aí inclui o conhecimento do homem, da cultura, da sociedade e assim por diante. Então, isso a gente conhece com pesquisa básica, experimental. Você volta mais um. Tá, pode ser a próxima. Bom, então o termo, né, que eu li, pesquisa em desenvolvimento, ele inclui pesquisa básica, que todo mundo conhece, a pesquisa aplicada e o próprio desenvolvimento experimental para comprovar, validar as etapas anteriores. Próximo, por favor. Aí tem uma frase famosa, né? Quer dizer, a ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais importante na produção industrial, então a ciência ela é importante, e as nações que deixaram de entender que essa lição, né, haverão de inevitavelmente ser relegadas à posição de nações escravas. Então, já em 1871 a 37, quando viveu aí o Rutherford, já tinha essa percepção da importância da ciência, onde nós todos atuamos também. E depois, né, tem uma evolução dessa percepção, desse conhecimento, que além da ciência, que é o conhecimento aqui da vertical, também é importante evoluir praticamente em paralelo as aplicações imediatas desse conhecimento. Então, quando a gente fala assim do quadrante de Pasteur, que é o ideal, onde você tem um conhecimento avançado com uma aplicação, né, mais imediata, e essa combinação da pesquisa com a aplicação que a gente chama muitas vezes de inovação tecnológica, onde a FAPESP realmente investe em fomento, que é o PIP e o PIT. Próximo. Então, segundo Schumpeter, é um outro clássico da inovação, produzir, obviamente, é combinar materiais e forças, e inovação é produzir outras coisas ou as mesmas coisas de outra maneira, com outro significado, num outro mercado, combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar novas combinações. Isso pode ser desde uma coisa super radical ou, como já se viu hoje alguns exemplos, alguma coisa adaptadas, mas com uma outra, que nem o táxi Uber, né? O táxi, alguém falou hoje bem de manhã, é o mesmo táxi, só que é uma outra forma de pegar o táxi e você sai sem pagar, que foi até ressaltado bem hoje pelo exemplo. Próximo. Bom,
Aí, inovação tecnológica em produtos e processos compreende as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos, né? E aí é interessante, uma inovação é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado. Isso é importante. Então, o tema de inovação, a inovação em si, pode e deve ter todas as etapas de pesquisa, desenvolvimento, etc., mas ela precisa ser aceita pelo mercado. Próxima, pesquisa é esforço, né? Inovação é o resultado, essa é a definição muito conhecida. E a próxima, sem passar ainda, é a prova. Então, prestem atenção, vou fazer uma pergunta para vocês, e aí, em função disso, a nota de vocês do semestre pode mudar, por favor. Mais um. Só um. Minha pergunta é, isso é uma inovação ou não? Pense um pouco, a pessoa está resfriada, né? Ela pega rapidamente, consegue assoar o nariz a qualquer hora. Isso é uma inovação ou não? Valendo nota, hein, gente? Não. Quem acha que é? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quem acha que não é? Por que não é inovação? Não foi aprovado pelo mercado? Quem queria com isso aqui no shopping center? Levanta a mão. Pode bater mais um, por favor. Quem falou lá? Mais uma, por favor. Mais uma. Essa é a inovação correspondente, ou seja, uma inovação é uma novidade, é um bem bolado aí, mas tem que poder gerar nota fiscal. Então, eu garanto que esses exemplares aí venderam muito pouco ao redor do mundo e poucas pessoas aqui, pelo menos nessa sala, vão no shopping center. Parece uma brincadeira, uma coisa meio simplista, mas é importante ter a noção que, puxa, eu inventei, bolei, pesquisei, descobri alguma coisa, mas haverá alguém, né, um mercado, um segmento, um nível societário, não quer que seja outras empresas, né, um cluster que vai comprar essa solução, esse processo novo, se sim, a gente considera inovação. Ok, vamos lá. Então, primeira prova, eu anotei quem escreve, quem falou que é uma inovação, depois você me passa o nome da professora para eu... Estou brincando. Essa aqui, só por curiosidade, é a inovação que a Siemens criou. Siemens é uma empresa de telecomunicações, originalmente, depois passou para outras áreas. Esse é um telégrafo de agulha. Na época tinha um telégrafo bastante disseminado, e tinha que haver o cara na ponta que transmitia, que lia o texto e sabia o código Morse, e tinha que haver do outro lado também o cara que ouvia o código Morse e traduzia rapidamente para um texto. Do lado da recepção, graças a esse aparelhinho aqui, o telégrafo de agulha, era quase um relógio, um ponteirinho pulava automaticamente de letra em letra e ele podia só esperar esses pulos e escrever com mais calma. Não precisava ser uma pessoa que conhecesse o código Morse. Então, só por curiosidade, foi essa geringonça que vendeu dezenas de milhares no mundo, poucos conhecem, que fez a empresa Siemens, startup na época, virar o gigante que é hoje. Próximo, por favor. Bom, vou falar do PIP agora da FAPESP, né? O objetivo do PIP, que tem desde 97, é apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras a serem executadas em pequenas empresas do Estado de São Paulo. No PIP, a empresa tem que estar no Estado de São Paulo, sobre importantes questões em ciência e tecnologia que tenham alto potencial de retorno comercial ou social. Embora esteja escrito sobre importantes problemas em ciência e tecnologia, quer dizer que ou aparentemente a tecnologia que for criada tem um importante problema sendo resolvido, ou a forma como foi resolvida, aquela solução para dar uma nota fiscal melhor, ela passou por inovações, né, científicas, de pesquisa bastante claras. Eu digo isso porque a gente já aprovou em projeto Genoma, temas de medicina, coisa assim, mas eu já aprovei no PIP um projeto de uma nova máquina de churro. Uma nova máquina de churro, que coisa é essa? Mas teve que haver todo um estudo científico, o processo de aquecimento do óleo, envolveu a USP, envolveu a área de mecânica também de uma outra, né, porque havia vibração, e com isso, né, essa empresa conseguiu lançar no mercado uma máquina que conseguia produzir churro pela metade do tempo e vendeu que nem pãozinho quente. Então,
A base é um conhecimento diferenciado, né? Mas às vezes o que parece por fora é uma coisa muito simples. Então a gente entra lá no PIP, a gente não minimiza, né, o que é a solução final. É importante que tem que ter um P, porque a FAPESP tem um P, de pesquisa no meio. Próximo. Então aqui, bem rapidinho, quais são alguns critérios. Tem que ter potencial de retorno comercial, a nota fiscal. Tem que tornar a empresa mais competitiva, isso é importante, a gente vê que vai criar uma cultura de inovação na empresa, mesmo pequena, aquele primeiro técnico, aqueles bolsistas, a gente vai visitar, a gente percebe que o cara é contratado depois, então isso que é importante. Não se exige contrapartida no PIP, né? Valores são na fase 1, 200 mil e 1 milhão na fase 2 por projeto. E o pesquisador principal deve ser vinculado à empresa, não é um pesquisador de uma universidade, tem que estar lá no mínimo 24 horas por semana. Como eu já falei, pode ser um técnico, não leve em conta a titulação, tem que ter no mínimo 24 horas a 40 horas, que é o ideal, na empresa, né? E quando você submete o projeto para a FAPESP, para você não precisar abrir empresa antes, etc., demora um tempinho até a FAPESP aprovar, mas não é muito mais do que num processo nos Estados Unidos, você não precisa ter ela aberta ainda a empresa, pode ter o conceito, a ideia, você aplica, e aí quando a gente fala, ok, nós vamos te aprovar, nós vamos te dar 200 mil para a fase 1, etc., aí que você pode abrir a tua empresa. Então isso é uma coisa bacana. E a pequena empresa para a FAPESP pode ter até 250 funcionários. Então a fase 1 é praticamente um estudo de viabilidade. Antes de a FAPESP poder dar até 1 milhão, a gente faz a fase 1, a gente faz testa alguns conceitos de viabilidade, recursos 200 mil, inclui bolsas, você pode subcontratar até 1/3 do esforço, com consultorias externas, inclusive, e demora 9 meses, até 9 meses. A fase 2 é já a realização do projeto, você passou na fase 1, a fase 1 foi aceita, e normalmente se aplica a fase 2, no momento que você já está terminando a fase 1, nos 6 meses ou 7 meses. Recurso até 1 milhão, você pode subcontratar até metade, nesse caso, né, mais 1/3, de esforço externo, e duração até 2 anos. Às vezes você tem um problema, numa importação de equipamento atrasou a fase inicial, então a gente às vezes concede alguns adiamentos. Próximo. Situação 1, sem entrar muito em detalhe aqui, você tem o fase 2 que eu comentei, você faz a fase 1 direitinho, para mostrar que tem viabilidade técnica, e aí você se aplica a fase 2, e se for aprovado você toca. E tem o fase 2 direto, quando a empresa consegue comprovar que houve uma equivalência a uma fase 1, uma viabilidade, um estudo de viabilidade, um protótipo, alguma coisa assim, que você diz, ok, a FAPESP fala, eu entendo, eu acho que tá legal, estou seguro, nós vamos investir até 1 milhão, não precisa mostrar a fase 1. Então tem esses dois, o fase 2 e o fase 2 direto. Próximo. E tem a fase 3. A gente descobriu, né, que muitas vezes você chega até o final da fase 2, você tem um protótipo, está funcionando, mas e aí? Né? Como chegar no mercado? Né? Então ajuda um pouco, né, o Fred, cadê o Fred? Está aí? Ajuda o Fred a bypassar um pouco, né, o Vale da Morte, aquela ponte que vocês viram. Então, aí existe, a FAPESP não pode ajudar diretamente, porque a FAPESP é o P de pesquisa, mas aí junto com a FINEP, às vezes é BNDES, nós fazemos algumas parcerias com outras empresas financeiras, a gente financia uma fase de implantação, de produção, de participação em feira, de comunicação. Então, quando vocês ouvem PIP fase 3, é essa fase de ajudar nos primeiros passos de comercialização. Aqui apenas para mostrar que ao longo dos anos o PIP vem crescendo, né? Em 2015, 2016 nós batemos tranquilamente os 180, né? Então empresas que receberam, 180 empresas que receberam, vamos dizer assim, o auxílio, né, do PIP, né? Então o PIP tem crescido fortemente. Próximo. Aqui apenas mostrar em 2012 onde estavam assim, concentrados. Se você passar para a próxima, você vai ver que já em 2014 ele está muito mais distribuído, né? Se a gente for ver hoje em 2016, provavelmente outras cidades, outras localidades, clusters, também têm feito
têm participado do PIP. Nós temos feito agora, de 3 anos para cá, 4, várias palestras em várias cidades, em várias universidades, inclusive com essa ideia de divulgar mais o PIP. Próximo. Não vou entrar em detalhe aqui, o processo do PIP é um processo, às vezes parece burocrático, mas é necessário, a gente avalia a condição financeira, idoneidade, se já não houve casos anteriores do mesmo aplicante ao projeto. Aí a gente manda para 3 assessores, normalmente, aí o comitê onde eu participo, a gente avalia, depois a gente vai para um comitê, né, de um dia inteiro, onde de uma vez só avalia 15 a 20 projetos. Então, é uma coisa bastante rigorosa, mas justa, porque muitas vezes entram numa discussão de um comitê, 3 assessores, 2 contra, 1 a favor, e esse 1 a favor acaba convencendo, porque ele tem mais conhecimento que os outros 2, olha, vocês não estão vendo esse lado, isso aí que vocês estão criticando não é tão importante. Então, é um processo, às vezes, longo, demora 4 meses para aprovação, 5, mas, como eu falei, você não precisa criar empresa enquanto não estiver aprovado, mas eu diria assim, eu que estou agora mais de 8 anos junto nesse processo, é um processo robusto e seguro. Pode ter erros, como qualquer processo, a gente aceita críticas, mas a gente tem tentado melhorar bastante. E hoje, quem participa do comitê específico da avaliação da inovação tecnológica são pessoas que vieram ou de empresa, um é da Vale, era da Siemens, o outro é da Lelix, então são pessoas que viveram o ambiente de inovação tecnológica em empresas. Pode voltar um só rapidinho? Aqui tem uma série de fatores por que não são aprovados, eu não vou entrar em detalhes, então, mas como eu vejo, muitas vezes a gente tenta evitar avaliar o objeto. Se tiver uma lógica tecnológica, científica atrás, a gente só reprova se realmente tiver alguma coisa do tipo, a pesquisa realmente não é original, ou falta documento próximo, ou o pesquisador não preenche os requisitos, ele deixa claro que vai ficar menos que 24 horas, porque já trabalha num outro lugar. Então, a gente só não aprova se tiver uma coisa muito crassa, muito clara, que não vale a pena aprovar. Mais um, por favor. Aí tem o tema da propriedade intelectual, a gente olha muito esse aspecto. É diferente se o pesquisador é da empresa ou se nós damos uma bolsa para o pesquisador, então a patente ou é da empresa, no caso um que eu falei, ou ele é compartilhado. De qualquer maneira, sempre se discute o tema de royalties, que pode chegar até 33% se for uma empresa de serviços. Normalmente, essa é a minha tese, eu sempre olho assim, nós variamos entre 2% e 5% de royalties para a FAPESP, por ter feito um incentivo. Pode passar? Aqui são os valores das bolsas, né? Existem as bolsas que vocês devem conhecer, PE1 até pequenas empresas 3, né? São esses valores aqui, do pesquisador principal até outros. E nós criamos, alguns anos atrás, por causa da demanda de mercado, dos recursos humanos mais aquecidos nessa área de TI, outras bolsas que são chamadas de TT1 a TT5. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, são os valores que a gente concede para as empresas que pedem pesquisadores, né, bolsas para pesquisadores, dentro de uma classificação, se você puder passar, acho que eu até apaguei, mas tem uma classificação por tempo de formado, etc. Pode ser mais um. Aqui está um exemplo. TT1 é uma pessoa que está em graduação, TT3 já é graduado em nível superior, próximo. E aí vai. Não vou entrar em detalhes aqui, acho que tem tudo no site da FAPESP, mas assim, a gente concede essas bolsas e valores conforme a necessidade. Observação geral é um programa financiado PIP, né? Que empresa de pequeno porte, aqui tem uma ideia assim, mais ou menos, de faturamento, acho que o importante é faturamento mediano de uns 560 mil reais. Isso foi em 2007, hoje está uma faixa de 800 mil. São empresas novas, né? De base tecnológica. Aqui é interessante, a taxa de mortalidade das empresas PIP após o término do projeto é muito baixa, da ordem de 8%, né? No Sebrae, na época, era de 70%, não estava tão evoluído como a gente colocou, eram empresas de base tecnológica muito mais frágil que o Sebrae trabalha hoje, mas ainda é muito, muito menor do que o Sebrae.
A menos que as empresas, muitas empresas são só criadas para pegar o fomento da FAPESP. Não é que eu tenho uma ideia, eu quero fazer o projeto, eu quero fazer esse negócio, vamos tentar na FAPESP. Aí, ok. Mas se ela assim, como é que a gente pode financiar isso aqui? Ou de repente são pesquisadores, né? Aí, para isso, entra na FAPESP, aí a taxa de mortalidade ela é maior, aí sobe para 25% mais ou menos. A taxa de retorno que nós temos, vamos dizer assim, acompanhado ao longo da vida de empresas que deram sucesso. Então, para cada R$1 que a gente investe, né, no projeto, normalmente a empresa investe quase um também, porque tem a contrapartida econômica, as pessoas, o faturamento em média da empresa depois de alguns anos é 11 vezes maior. Então, a gente considera esse um processo, um fomento bastante de muito sucesso aqui no estado. Próximo. Aqui alguns exemplos, vou passar bem rapidinho. A Omnisys, né, que é uma empresa de telecomunicações, receita na época de 2014 já beirando 100 milhões de reais, novos pedidos já internacional. Foi uma empresa que começou com FAPESP e normalmente, né, se passam para outros depois, FINEP, BNDES e outros agentes de fomento, já que a empresa ficou maior. Próximo. Aqui só para você ter ideia o que hoje a Omnisys faz, vocês veem que toda a parte de satélites, radares, receptores, então é uma empresa que cresceu bastante, só para mostrar um exemplo. Próximo. A outra é um dispositivo, nem sei se está o nome da empresa aqui, mas que consegue medir a pressão craniana, né, interna, através de dilatação que a gente imaginava que nunca pudesse ter no crânio, mas há uma dilatação, isso foi possível medir através de um programa PIP, e hoje essa empresa vende esse processo. A iSystem, pode ser próximo. A iSystem é uma empresa de automação industrial, conheço pessoalmente o sócio, Igor Santiago, ali agora do Criatec, foi premiado, mas eles desenvolveram um algoritmo de controle de automação preditivo, ou seja, o sistema se corrige antes do desvio ser maior. Então, um processo, né, super patenteado, só um dos sócios sabe, o outro não sabe, então, mas é muito interessante. Então, a iSystem também começou com a FAPESP, teve 2 PIPs, depois foi para a FINEP, assim por diante. Próximo. Agora, passando para o PIT, para ir já quase acabando, foi lançado em 95, aí esse caso é um pouco diferente. A universidade com que é feito o PIT com a empresa tem que ser no estado de São Paulo, mas a empresa não precisa ser do estado de São Paulo. Então, depende se a Unesp quiser fazer um projeto com a VEG de Santa Catarina, pode fazer uso do PIT. Né? Próximo. Então, a pesquisa é desenvolvida em parceria, a FAPESP financia em função da tecnologia, do risco, né, do avanço, né, da tecnologia, de 20% a 70%, a empresa tem que aportar uma contrapartida, isso é importante. Né? E aí tem 2 tipos de PIT, um que a empresa abre uma demanda, e aí vários podem se candidatar, Mackenzie, Unesp, USP, etc., com suas linhas ou com seus projetos, etc. Ou você já faz um PIT casado, a empresa já chega com a Unesp, olha, nós temos uma coisa em conjunto, eu conheço tal professor, eu conheço o pesquisador e vice-versa, aí se vai junto até a FAPESP, faz-se um edital de que se comunica, né, nos jornais que vai haver isso, alguém tem contra alguma coisa, mas já se faz um desenho, um acordo já fechado desde o início. Próximo. Bom, essa é a explicação que eu fiz, quer dizer, os temas são propostos pela empresa, nesse caso aí, é uma pesquisa exploratória em relação à academia, tem que ter um comitê gestor de ambas, né? FAPESP também avalia todo o mérito do projeto antes de avaliar, e aqui embaixo tem alguns exemplos de empresas que tiveram PIT, Embraer, Braskem, Whirlpool, e assim por diante. Próximo. Os auxílios têm crescido também, vocês veem aqui 2013, 2014, né, o número de projetos, nós estamos na faixa de 100 e poucos por ano. Próximo. O exemplo da Embraer, né, quer dizer, foi nessa temática específica, não conheço o detalhe aqui, mas simulação de fluidos dinâmicos, etc., que foi feito um PIT, né, para desenvolver toda essa parte de computação e simulação. Próximo.
Tem um outro, nossa área também apoia um outro tipo de projeto, que é a estruturação de centros de P&D de empresa. Então, uma coisa é um projeto, PIT, mas não, a Citroën, que é o caso, o PSE, quer montar um centro de inovação específico. Então, a FAPESP também ajuda com temas propostos pela empresa, tem que trabalhar em pesquisa exploratória, também tem um comitê, né, e um mérito da FAPESP. Mas, se você passar para a próxima, por favor. Aí tem vários exemplos aqui que a gente tem isso com a BG Group, com a Braskem, Natura, a própria Embraer também tem, não sei se aparece aqui, e a Vale, né, a Citroën que eu comentei. Então, é um outro aporte que a gente ajuda a fomentar centros de inovação nas empresas. Próximo. Esse é o exemplo de centro de engenharia da Embraer, financiado pela FAPESP, com o apoio da FAPESP, que é a área que eles chamam de engenharia de conforto. Então, quem conhece esses novos jatos da Embraer, vocês veem que eles são mais achatados, mais largos. Eles tiveram todo um estudo, né, de conforto, temperatura, etc., altura, feito já por esse novo centro financiado pela FAPESP. Quase acabando, mensagem final. Quer dizer, acho que muitos conhecem a FAPESP, se não conheceram um pouco mais pelo pouco que eu pude falar aqui. No fim está meu telefone, meu e-mail. Mas lembrando que o mundo não para na FAPESP, né? Existe aí, embora 2004, mas a gente já atualizou isso ao longo do tempo, uma série de outras, né, fontes de financiamento, subvenção, apoio. Então, só para anotar aí, subvenção econômica, o Inovar Alto para automobilistas, lei de informática, lei do bem, né? E assim, assim por diante, né? E tem o PD ANEL, a ANP. Então, para várias áreas, né, do conhecimento existem diferentes tipos de suporte, alguns direto para a empresa, alguns em parceria com a empresa. Eu nem falo aquelas bolsas e apoios diretos, né, do governo para a ciência. Isso tem de qualquer maneira, mas existem vários, o Inova Talentos, que permite você ter bolsistas na empresa tocando o tema, né, de inovação tecnológica. Então, sempre, né, lembrar para vocês, quem tiver interesse em fazer parceria com a empresa, queira fazer, possa fazer uma empresa, existem uma série de outros mecanismos que podem ser usados ou combinados com FAPESP e outras fontes, para que esse projeto possa ser realizado e, como o nosso amigo Fred colocou, ajudar a passar esse Dead Valley, que não é só grana que precisa, mas é uma parte importante, porque tem muitos custos e recursos, né, a serem despedidos muito altos que requerem um apoio. Bom, agora, sem passar para a próxima, essa é a questão final, é a prova final. Quem prestou atenção, né, e quem aprendeu a criar um pouco, a inovar durante essa aula aqui, a pergunta final é assim, na cabeça de vocês, todo mundo sabe o que é uma pia, né, de lavar a mão, né? Então, o que vocês imaginariam com uma pia inovadora naquela definição? Uma coisa diferente da pia do que já existe hoje? Alguma inovação que vocês poderiam lançar e dizer, puxa, legal, eu, restaurante, vou comprar essa pia, por exemplo. Caso verídico, quem se arrisca a dar uma ideia? O que seria uma pia diferente? Porque se não tiver ideia, não podem pedir dinheiro para a FAPESP, né? Aproveitamento melhor da água, reciclar água, boa ideia. De espaço, aperta ela some na parede, ela sai, ela vem, ela Espaço para? Para ganhar espaço. Espaço mais para ganhar, né? Lembre do que a pia é feita. Tudo que a pia tem é necessário hoje em dia? Material diferente. Material reciclado. Tudo que a pia tem hoje é necessário? Uma pia móvel, você mudar para um canto, tipo uma pia mesa com rodinha, olha lá, vai vender na UD, utilidades domésticas. Torneira diferente, né? A flexibilidade dela. Da pia ou da torneira? Flexível, tá bom. Fazer outra vez a pergunta, tudo que a pia que vocês conhecem é necessário o que tem na pia? A pia é formada do quê? Cuba, torneira e um? Tá, do que você falou, o que não precisa? Da torneira. É verdade.
Pode botar um só. Bom, essa pia existe, está em vários restaurantes. Não precisa dar cuba, né? Cuba é quando você vai encher, tem que botar um pano, alguma coisa. A água escorre por uma canaleta lateral. Então, só para a gente ver como é difícil a gente chegar numa inovação de ruptura, mas esses caras estão vendendo pra caramba em churrascarias, etc. É só um exemplo. Pode botar a próxima. Meu nome é Dalcha, obrigado. Estou à disposição aí para vocês depois ou mais tarde. Obrigado, gente.